Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui aos Arquivos Secretos do Medo. Meu nome é Rafael Cândido e eu convido vocês para a gente aqui destrinchar aí casos nacionais e internacionais, antigos e recentes, porque vocês sabem, a verdade é mais assustadora que a ficção. E é isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar aí, sobre um caso que aconteceu há poucos dias aí, sobre o Charlie Kirk. Charlie Kirk, eu particularmente já tinha assistido vários vídeos dele. Ele era aí um ativista político, que era conservador, vamos dizer assim, da direita. E isso retrata o mundo polarizado, que a gente vive hoje aí. É um mundo muito polarizado, onde as pessoas se veem no direito de falar o que quiser sem se preocupar se vai ofender os outros ou não. Nós vamos aqui ver vários pontos de vista aí, o que aconteceu, o porquê chegou nesse ponto, quem era Charlie Kirk, quem deu o tiro que acertou o Kirk. Ele era conhecido por visitar aí campos universitários e debater com as pessoas. Ele fazia assim, ele sentava lá com o microfone e deixava o microfone aberto para a pessoa conversar com ele ali, expor suas ideias e seus questionamentos também. E era conhecido por irritar muito quem pensava diferente dele, pelos posicionamentos conservadores que ele tinha aí de família, partido político. Então, o que acabou acontecendo aí que numa dessas palestras dele aí, que ele ia muito em universidades, ele acabou levando um tiro no pescoço que acertou a carótida e ele faleceu no hospital. Charlie Kirk tinha apenas 31 anos, pai de 2 crianças aí, um menino de 1 ano e uma menina de 3, casado há 4 anos. Ele era natural de Chicago, Illinois. A pessoa que deu o tiro em Charlie Kirk foi Tyler Robinson. Quem era o Tyler Robinson? Tyler Robinson era um rapaz de apenas 22 anos que, segundo testemunhas, vivia com uma pessoa trans que tinha ali um relacionamento amoroso. E o Tyler Robinson vem de uma família aí conservadora. Os pais são inscritos para votarem e são identificados aí como conservadores. O pai do Tyler Robinson que realmente entregou ele para as autoridades, e o pai dele tomou algumas providências aí que muitos pais não tomariam, como por exemplo, ele rejeitou a recompensa de $100 mil pelo filho, que a polícia estava oferecendo, $100 mil para a captura do assassino, e o pai dele que entregou ele e não aceitou o dinheiro. Também o pai dele atuava aí como uma autoridade policial lá na cidade, lá no estado de Utah, há 27 anos. E ele se desligou, ele pediu o afastamento dele, se desligou aí porque ele não achava correto ele ser pai do autor de um crime dessa magnitude e continuar sendo um agente da lei. E agora o Tyler Robinson está preso, vai a julgamento, já foram feitas as acusações formais contra ele, e agora ele vai seguir todo o processo aí para ser julgado e receber uma sentença. As repercussões nacionais lá nos Estados Unidos e internacionais também, como pode ser observada aí, foram várias reações, Como eu disse no começo aqui, nós vivemos hoje num mundo extremamente polarizado. Então, os defensores aí das ideias mais à direita, como os republicanos, e aqui no Brasil o pessoal da direita, foi uma grande consternação, Foi um abalo para quem é da direita aí, sofreu uma baixa dessa, de um comunicador e defensor da ideologia da direita.
Já para o pessoal da esquerda houve muita comemoração, realmente comemoraram o assassinato de uma pessoa, falando que foi pouco, e muita gente até sendo aí bastante perseguido pela opinião contraditória. E agora vamos saber um pouco mais aí quem era Charlie Kirk, quem era Tyler Robinson e como tudo aconteceu. Charles James Kirk nasceu em Arlington Heights, Chicago, Illinois, 14 de outubro de 1993. Faleceu em Orem, Utah, 10 de setembro de 2025. Foi um ativista político conservador, autor e personalidade da mídia norte-americana. Juntamente com Bill Montgomery, fundou a Turning Point USA em 2012, na qual atuava como diretor executivo. Nos seus últimos anos, foi um exemplo do crescimento do nacionalismo cristão no Partido Republicano. Como CEO da Turning Point USA, Kirk expandiu a influência da organização por meio de iniciativas como a Professor Watch List e a School Board Watch List, ao mesmo tempo em que arrecadou milhões em doações. Em 2019, Kirk fundou a Turning Point Action, um braço de defesa política, e mais tarde formou a Turning Point Faith, com o objetivo de mobilizar comunidades religiosas em questões conservadoras. Ele promovia publicamente causas conservadoras e alinhadas com Donald Trump. Em 10 de setembro de 2025, Kirk foi morto com um tiro enquanto discursava em um evento da Turning Point USA, no campus da Universidade do Vale de Utah, como parte de sua turnê America Comeback Tour. Academia da Força Aérea. Em março de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou Kirk para o Board of Visitors, Conselho de Visitantes, da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. Outras nomeações feitas por Donald Trump incluíam o senador Tommy Tuberville, o coronel Doug Nicolai e Dina Powell. The Charlie Kirk Show. Em outubro de 2020, Kirk estreou como apresentador de um talk show de rádio de 3 horas diárias, intitulado The Charlie Kirk Show, e veiculado pelo canal de rádio The Answer da Salem Media. Em 2024, a NBC News noticiou que o podcast fora baixado entre 500 mil e 750 mil vezes por dia. O programa ocupou a 13ª posição no Apple Podcasts para notícias em 2024. Kirk foi listado na lista Forbes 30 Under 30 de 2018, na categoria de Direito e Política. Em 2020, foi nomeado pelo presidente Donald Trump para uma comissão que promovia a educação patriótica. O ativismo político contundente de Kirk gerou críticas e controvérsias. O New York Times afirmou que Kirk simbolizava esperança para a direita cristã. Sua retórica foi descrita como divisiva, racista, xenofóbica e extremista por grupos que estudam discursos de ódio. Kirk discordava das críticas de que teria criado um ambiente tóxico online, argumentando que o desacordo é uma parte saudável do nosso sistema. No Brasil, Charlie Kirk defendeu seu programa The Charlie Kirk Show a imposição de tarifas e sanções por Donald Trump ao Brasil. Em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, Kirk chamou o processo de tentativa de golpe judicial. Kirk era proprietário de armas e defensor dos direitos relacionados ao porte de arma. Após o massacre de Parkland em fevereiro de 2018, ele discursou pela Associação Nacional do Rifle, em Parkland, Flórida. Ele foi convidado por um estudante para participar de um evento pró-armas na escola onde ocorreu o ataque, mas o evento acabou sendo cancelado. Em maio de 2021, Kirk se casou com Erica Kirk, nascida em Friendsville, uma empresária, podcaster e filântropa, que venceu o concurso Miss Arizona USA em 2012. A primeira filha do casal nasceu em 23 de agosto de 2022,
e o segundo filho, um menino, nasceu em maio de 2024. Kirk era torcedor do Chicago Bears, Chicago Cubs e Oregon Ducks. Kirk era um cristão evangélico. A denominação cristã a qual pertencia era a Calvary Chapel Association. Antes do início da década de 2020, Kirk era descrito como secular e crítico da influência religiosa na política e no Estado. Em 10 de setembro de 2025, enquanto estava no palco da Universidade do Vale de Utah, em Orem, Utah, para um evento da Turning Point USA chamado The American Comeback Tour, Kirk foi fatalmente baleado no pescoço. O tiro ocorreu por volta das 12h20, 20 minutos após o início do evento, na frente de uma plateia de cerca de 3.000 pessoas. Imediatamente antes de ser atingido, Kirk estava discutindo sobre tiroteios em massa. Um estudante perguntou: "Você sabe quantos atiradores em massa houve na América nos últimos 10 anos?" E as últimas palavras de Kirk antes de ser baleado foram a sua resposta, contando ou não a violência de gangues. Kirk foi levado em estado crítico para o hospital regional, onde teve sua morte declarada no final da tarde aos 31 anos. O agente especial encarregado do FBI, Robert Bowles, descreveu a investigação como em seus estágios iniciais e incentivou o público a fornecer informações. O disparo foi originado do telhado do Luz Center, a aproximadamente 180 metros de distância. Atingiu Kirk próximo da artéria carótida. Emma Pitts, repórter do Deseret News que testemunhou o evento, relatou à NPR: "Vi muito sangue saindo do lado esquerdo do pescoço de Charlie e então ele desabou." Estima-se que cerca de 3.000 pessoas estavam presentes no evento. O ex-deputado dos Estados Unidos Jason Chaffetz, que estava no local, afirmou: "Assim que o tiro foi disparado, todos se jogaram no chão e começaram a dispersar e gritar." Outra testemunha relatou ao The New York Times que ninguém se abaixou imediatamente, apenas após as pessoas na frente do palco o fizeram. A universidade fechou o campus, cancelou as aulas e orientou todos a evacuarem. Às 14h01, a universidade instruiu aqueles que permaneciam no campus a permanecerem abrigados até que os policiais pudessem escoltá-los com segurança. Em 12 de setembro, Tyler Robinson, um estudante universitário de 22 anos, foi detido como suspeito do assassinato de Kirk. Robinson é filho de Amber Jones Robinson, uma assistente social. Os pais de Robinson estão ambos inscritos como eleitores do Partido Republicano, sendo a sua família alargada alinhada com o mesmo partido. À data, Robinson tinha um endereço registrado à casa dos pais, nas proximidades de St. George, no Utah, a cerca de 3h30 de carro da Utah Valley University. Era estudante do 3º ano do programa de aprendizagem em eletricidade no Dixie Technical College, em St. George. Robinson estava registrado como eleitor não afiliado a um partido político, embora dado como inativo por não ter participado nas últimas grandes eleições dos Estados Unidos. Segundo Spencer Cox, governador do estado de Utah, entrevistas com os parentes e conhecidos de Robinson referem a uma grande politização nos últimos 2 anos. O posicionamento claramente uma ideologia de esquerda, enquanto os amigos revelaram uma forte ligação às vertentes mais sombrias da subcultura Reddit, assim como outras áreas sombrias da internet que Robinson explorava profundamente. Segundo o FBI, antes do crime, Robinson escreveu uma nota dirigida a uma pessoa ainda não identificada, afirmando que tinha oportunidade de liquidar Kirk e que iria aproveitar. A nota, entretanto, destruída, encontrava-se na residência onde Robinson morava com uma pessoa em processo de transição de gênero de homem para mulher, com a qual teria uma relação amorosa. Também estudante e oriunda de família conservadora. Ambos eram gamers inveterados. A mesma pessoa entregou às autoridades mensagens de Robinson nas quais afirmava a necessidade de recuperar uma espingarda de um ponto de entrega.
deixando a arma num arbusto. Também era feita menção a envolver a arma numa toalha, assim como a necessidade de trocar de roupa e de gravar balas, a referência a uma mira e ao caráter único da espingarda. Horas antes do crime, câmeras de vigilância registraram Robinson patrulhando as imediações da universidade. Análises de DNA provaram que Robinson é a mesma pessoa do DNA encontrado na toalha que envolvia a arma do crime e na chave usada no desmonte da arma. Robinson encontra-se detido numa unidade especial da prisão do condado de Utah, estando a apresentação formal de acusações previstas para terça-feira, 16 de setembro. Os investigadores encontraram inscrições gravadas nas cápsulas de munição descobertas junto à arma do crime, assim como a cápsula disparada. As inscrições faziam referência a aparentes significados políticos, assim como memes obscuros e a linguagem comum da cultura de jogadores online. Num dos cartuchos estavam escritas as palavras "Hey Fascist, catch", que quer dizer "Hey fascista, peguei você". Outra inscrição incluía as palavras de canção italiana Bella Ciao, de autoria desconhecida, que foi o hino da resistência italiana contra o fascismo de Benito Mussolini e as tropas nazistas da Segunda Guerra Mundial. Desde então, entoada em protestos ao redor do mundo, principalmente por movimentos antifascistas formados por ativistas de esquerda radical com forte discurso anticapitalista. O assassinato de Charlie Kirk foi amplamente considerado um marco na escalada da violência política nos Estados Unidos. O Financial Times observou que a sua morte reflete uma era de divisões profundas e violência recorrente na política americana. O evento também reacendeu discussões sobre a segurança de eventos políticos e o impacto de discursos polarizados. Em resposta, algumas universidades americanas anunciaram revisões em suas políticas de segurança para palestrantes convidados. E é isso aí, pessoal, muito obrigado, agradeço a todos aí por terem assistido esse vídeo, espero que tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato, eu vou deixar aqui para vocês o e-mail, tá? Esse aqui é o e-mail e vocês entram em contato e fazem a sua pergunta aí, sua dúvida, o seu debate, se concorda, se discorda, o que achou. Tá joia? Eu espero que vocês entrem em contato, sim. Deixa aí também nos comentários o que você achou, o que você acha desse caso, o que você acha que vai acontecer daqui em diante, tá certo? Eu agradeço a todos aí, um abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau!